Meus amigos do História da Santos Debate. O Santos pega o Goiás segunda, 9 da noite, lá na Serrinha, em Goiânia. Jogo importante. Goiás, que era um dos times que no começo do campeonato era favorito ao acesso, hoje está no meio de tabela. O Santos, que era o favorito a nadar de braçada, a gente sabia que não seria assim, está lutando pela liderança. Mas esses 9 últimos jogos serão marcados nos bastidores por um rompimento. Eu digo um rompimento, não é escancarado, tá? É um rompimento com respeito entre a diretoria e a comissão técnica, entre Marcelo Teixeira e Fábio Carilli. Não existe mais a sinergia entre as partes. Existe o respeito, os pontos de divergências, não conflitos, divergências, o respeito um pelo trabalho do outro, mas é uma relação super, hiper desgastada, porque o Santos não performa na Série B. Quando o presidente fala que, como torcedor, ele está indignado também, irritado, que o time não ataca, o time não joga bem e tal, ele também fala como dirigente. Ele tenta separar o torcedor do dirigente, que tem que ser um pouquinho mais racional. Mas não adianta. Todos nós falamos como torcedores, né? É isso. E o Carilli tem convicções que ele leva com ele e ele não muda. Talvez essa parte de, abre aspas, sim, termo pejorativo, mas mula empacada, fecha aspas, do Carilli, seja o que tenha rompido o laço entre os dois. Eu já te peço para que você não rompa um laço comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e comenta bastante sobre essa relação. Que é uma relação que será levada até o dia 26 de novembro, quando termina o Campeonato Brasileiro, de maneira respeitosa de ambas as partes. Mas que indica muito aquilo que eu publiquei lá no História Santos e que eu vou te contar agora. Que o Santos trabalha com o Sampaoli já uma espécie de análise do atual elenco e de projeção de contratações, da volta de alguns jogadores e projeção de contratações. O Sampaoli é o nome preferido, o Sampaoli é o nome conversado, é com quem conversam representantes. E o Carilli já sabe disso. E não é por causa disso que o Carilli vai deixar de cumprir a meta dele, que é subir o Santos. Não. E depois, obviamente, o Santos não vai escapar da multa, porque há uma cláusula de renovação de contrato automática em caso de acesso. Tá? O presidente falou isso. Agora, temos que saber se é renovação automática em caso de acesso em primeiro lugar ou se só em caso de acesso. Tem isso. Isso não ficou bem explicado, é uma ponta solta que a gente não sabe. Talvez se for só como campeão, e o Santos não seja campeão, talvez o contrato não seja renovado automaticamente. Mas mesmo que o Santos seja campeão da Série B, porque existe matematicamente a possibilidade, por performance, pelo recorte de pontos conquistados nos últimos 8 jogos, o Santos empatou 4, venceu 4. Nos últimos 8 jogos, o Novo Horizontino, né, acho que só empatou 1, perdeu 1. Enfim, o recorte do Novo Horizontino é muito maior. Se você for levar a performance nesse recorte até o fim, o Novo Horizontino vai ser campeão da Série B, o que vai ser humilhante para o Santos. Né? Não querer que o troféu, que nem eu sempre falo, esteja no memorial, que seja um orgulho, não. Isso eu não quero. E se for campeão da Série B, não tem nem que comemorar. Subiu, beleza, agora vamos ter que começar a cobrar. Foi campeão, terminou o campeonato, começa a cobrar a montagem de um time decente e de Série A. E esse time decente de Série A não passa pelas mãos do Carilli, na ideia hoje da diretoria do Santos, que usa do protocolo formal para manter a boa relação e que vai até o fim. Não se sabe se o Galo permanece para o ano que vem, o contrato dele termina em dezembro deste ano. O Paulo Brax não tem validade no contrato dele, ele é o tido CEO do clube. Então é ele quem vai ajudar a diretoria a organizar ou reorganizar o Santos, projetando 2025. Então, cara, não adianta que a torcida não é boba, é assim, a gente sabe, a gente conhece pessoas de dentro do Santos que sabem que há uma relação muito desgastada. Tá? Há respeito mútuo de ambas as partes, um pelo trabalho do outro, mas que as partes sabem que o trabalho não vai seguir, por isso o Santos busca sim o Jorge Sampaoli como o número 1 da lista. Né? E assim, não é que está fechado e acertado. O Santos já conversa com o Sampaoli de análise de elenco, essas coisas todas. É um time montado sobre os pilares de Brazão, de Jair, de Schmidt, de Pituca,
de Guilherme, do próprio Wendel, de uma volta do Soteldo, né? Da chegada de outros jogadores que o Sampaoli vai sugerir, porque senão não é o Sampaoli, né? A mudança vai ser radical no Santos. E o Santos, para ter uma mudança radical, não pode permanecer com a comissão técnica que não é nem um pouco radical. Entendeu? Então há um desgaste sim entre as partes. Já há, sim, o entendimento por parte da diretoria de quem ela vai renovar o contrato, de quem ela não vai renovar o contrato, gente. Isso é nítido, isso é notório, tá? Mas há um clima de tranquilidade e respeito para que o Santos cumpra a meta daqui até o último jogo contra o Sport no Recife. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês que a relação entre o presidente e Fábio Carille, ela começou de um jeito e depois daquele ato do Corinthians, principalmente, que foi quando a torcida começou a pegar no pé do Carille, gol contra a Chapecoense, aos 45 do segundo tempo, numa jogada que resultou no escanteio. Os jogadores da base, que foram praticamente impostos goela abaixo do Carille, né? Matheus Xavier, que hoje voltou para o 17, conseguiu o escanteio. Souza, que entrou, bateu, e aí o Bigoli fez de cabeça. O Carille ficou sentado enquanto a Vila explodia, e ele falou que não comemorou porque não foi uma jogada ensaiada, como é o futebol. Aquilo ali já rompeu o laço. A partir dali, né, tentaram segurar o clima de desgaste. Naquele meio tempo do Corinthians, tal, não sei o que lá, interesse do Carille, a gente tentou falar com o empresário do Carille, Pitombeira, várias vezes aqui. Né? Fizemos até um vídeo ligando para ele. Ele não atendia, porque o Carille pediu. E eu cheguei a conversar com o presidente Marcelo Teixeira rapidamente por mensagem, ele falou, não chegou nada pra gente ainda, Fabiano. Ponto. Mas, pô, você sente que pesou. Você está empenhado num projeto e de repente tem alguém que pensa em deixar esse projeto e deixaria no meio do caminho, por mais que essa pessoa não performasse, né, mas ela tinha ali um vínculo de confiança com a diretoria, ali se perdeu o vínculo. E essa perda de vínculo ocasionou numa série de conflitos de ideias, de divergências, perdão, de ideias, não de conflitos. E que viram que com o Carille dá murro em ponta de faca. Com o Carille o treino é matinal, né, com a tarde livre. Agora inventaram esse negócio de treino na parte da tarde, mas é para aqueles que não atuam. Aí participa de jogos treino. Aí você vê gol do Yusuf, vê gol do Biliar, você vê gol do Pedrinho, né, vê o Alisson jogando, enfim, vê o Luan Pérez jogando. É assim que funciona. E na base do São Paulo o Luan Pérez também está nessa, tá? O São Paulo não abre mão do Luan Pérez. Onde foi, levou o Luan Pérez. Foi para o Olímpico de Marselha, levou o Luan Pérez. Enfim, queria relatar para vocês esses bastidores. Tomara que o Santos ganhe do Goiás. E aí vão faltar, deixa eu ver, 8 pontos para o Santos voltar. E assim a gente vai vivendo até os últimos momentos de Série B. Grande abraço, valeu!